Fala aí galera, eu soltei e pra alguém se dar bem, alguém tem que se fuder. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês, mais uma vez, sobre o formato Genesis. Pois é, tivemos recentemente uma nova banlist, um ajuste de pontuação, que eu já conversei com vocês, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento um pouco sobre esse ajuste de pontuação. Então, isso aqui reavivou as chamas, pelo menos em mim, com relação à esperança da gente ver a continuidade desse formato, e as salas do DB também tiveram uma reanimação por causa desse reajuste aqui de pontuação. Eu fiz pela manhã um vídeo pra vocês comentando, esse vídeo aqui em cima, ó, comentando sobre, depois dessa banlist, quais foram os decks que foram os vencedores, ou seja, quais decks tiveram cartas saindo da lista e foi positivo, ou então quais decks que pode não ter tido carta saindo da lista ou algo do tipo, mas devido às conjunturas do formato, eles acabaram se tornando excelentes opções para o formato. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer a parte ruim do que rolou, tá? Então hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai tentar entender o que rolou e quem se fudeu nessa banlist, mas eu também quero comentar um pouco sobre quem se fudeu fomos nós, porque alguns hits que a Konami fez surtiu pouco efeito, ou menos efeito do que a gente pensa. Vamos tentar debater um pouco sobre isso para saber quais foram os vencedores, que na verdade nesse vídeo, quais foram os perdedores dessa banlist, ou aqueles que pareceu que perderam tanto, mas talvez não tenha sido tão drástico assim. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, então aqui na tela eu só deixei aqui pra gente relembrar rapidinho, né? Então teve um reajuste que rolou no Genesis, a pontuação já tá toda adaptada no DB, a ranqueada já tá toda movimentada pra esses novos ajustes, então aqui você pode dar uma olhada, mas eu já fiz uma live comentando com vocês sobre os decks e fiz um vídeo também comentando com vocês sobre esse reajuste. Mas, antes de eu ir pro vídeo de verdade com vocês, eu queria chamar aqui pra guia comunidade do nosso canal, tá? Então, aqui na guia comunidade do canal, eu quero só convidar vocês para dar uma passada. Eu vou deixar esse link aqui em cima, ó, para vocês votarem em uma enquete que eu deixei disponível para vocês lá na guia de comunidade aqui do canal mesmo, tá? Então é o seguinte, meu chefe. Eu coloquei aqui uma enquete porque eu vou fazer o torneio de Genesis, tá? Então com essa nova banlist que saiu, eu gostaria de fazer um torneiozinho de Genesis com vocês. O Marquito falou comigo, me deu um aval, disse aqui que ele me ajuda a organizar certinho o bagulho, e a gente pode fazer o torneio no dia 27. Eu ainda não tô abrindo as inscrições, tá? Quando abrir inscrições eu vou fazer um vídeo específico pra isso. Aqui eu só tô avisando vocês pra votarem nessa enquete pra me dar um norte. O que eu quero que vocês votem? É o seguinte, nesse torneio, vai ser um torneio de Genesis, é claro, e nós vamos jogar no Ômega. Eu vou depois fazer um vídeo mostrando certinho pra como baixa o Ômega, como que a gente conecta a conta do Discord, como que a gente faz pra entrar na sala e jogar, pra caso alguém não saiba, tá? Mas eu ainda tô pensando em algumas coisas. Uma delas, você vai ter um preço pra você jogar, né? Ou seja, pagar, sei lá, 5, 10 reais pra você poder jogar o torneio. A premiação vai pros primeiros colocados, é claro, toda pros primeiros colocados. Mas é só porque, durante esses torneios que a gente faz online, é muito chato, o cara te manda decklist, diz que vai participar, quando chega no dia ele não pode participar, e ele não avisa, ele não fala nada, ele só não aparece. Então é bem chato, porque atrapalha todo o esquema do torneio que a gente vai fazer. Então, se já tiver alguém que se inscrever, porque tá empolgado agora, mas quando chegar no dia não participar, não avisar ou algo do tipo, pelo menos o cara perdeu o dinheiro. Então, eu acho que essa é uma parada que eu vou fazer, mas eu não tenho certeza ainda. Mas o que eu quero que vocês votem é o seguinte, mano. A Konami deixou algumas cartas sem mexer, algumas floodgates. E aí, o jogo da engine contra engine pode ser interessante, mas o side deck do Genesis ainda tá muito escroto, com algumas cartas floodgate. E aí eu pensei, já que a gente vai fazer esse torneio, será que a gente faz um torneio olhando pro meta, pro formato de verdade do Genesis, do jeito que ele é, ou a gente pode tomar a liberdade de banir essas cartas que são as floodgates, que teoricamente é quem atrapalha bastante a dinâmica, principalmente com o side deck. Por exemplo, a Gravity Collapse, né, que é a counter pra 5 que pula o turno do oponente, o Mistaken Arrest, que tá de graça, o Dimensional Fissure, que tá de graça também, e deve ter algumas outras floodgates que eu não tô lembrando, mas eu só tô dando alguns exemplos, tá? Então, e se a gente banir essas floodgates no nosso torneio, o que vocês acham? Bom, não precisa nem me dizer, se quiser deixa nos comentários, mas volta na enquete, que é onde eu quero que vocês votem, beleza? Dito isso, a gente volta pro assunto do vídeo e let's fucking
Go, porque agora eu quero comentar sobre os decks que se fuderam com essa nova banlist, tá? Depois de 5 minutos de vídeo, agora a gente chega no tema. E trocando pra tela do DB, mano, o deck que mais tomou no cu de longe foi o Canine. Esse deck aqui está morto e enterrado. Eu coloquei algumas cartas porque, sinceramente, eu não consigo nem montar um deck. Eu já tinha visto alguns decks de Canine jogando e eles conseguiam jogar legal, tá? Conseguiam jogar legal. Até então, antes do ajuste de pontuação, nós já tínhamos bons hits no Canine, porque o 66A, né, o Juku aqui, ele custava 15 pontos, o Noroi custava 15 pontos, a Izuna custava 20 pontos, o Vampiro 5 pontos e a Reaper 20 pontos. Esses eram os custos das cartas. O Case Canine, que é esse Spell Quick que pega qualquer Canine, ele tava de graça, livre. Por isso a engine de Canine, ela podia ser usada como engine mesmo para deck que tem nível 5 ou como um deck puro, que era o que eu via bastante. A galera ia lá e escolhia alguma mini engine que tivesse Special Summon de nível 5 de graça, por exemplo. Você pode usar um Trickster, porque o Trickster Light Stage tem o efeito de matar back row, mas ele pega a Corobane. A Corobane, se você não controlar monstro, ela entra por Special da mão e é o nível 5. E aí se você tem já um 66B para Normal Summon, você já tá jogando e tá legal, porque você vai fazer a Reaper, papapá, papapá, papapá. Então é um corpo nível 5 no campo. Esse cabo aqui, ó, se você não controla monstro, você invoca ele da mão. Esse cara, se você controla um monstro com 2000 ou mais de ataque, ele entra da mão e é nível 5. Essa amazonesa aqui, se você não controla monstro, ela entra da mão e ainda pode setar uma pole do deck, desde que restringe a batalha. Então, você tinha alternativas de monstro nível 5 que você podia usar como sendo extensores. E você estava resguardado pelas cartas boas do teu deck, que eram os Canine. Só que agora, a Konami colocou o 66A a 33 pontos e o Case foi pra 20. Foi severo. Isso aqui, sim, é um hit que eles fazem e dizem assim: eu não quero que você use essa porra aqui, tá? Eu entendo que tem um apego em volta dos Canines serem bem escrotos e eu realmente não gosto muito dessa engine, porque ela interage negando hand trap no TCG avançado, e no Genesis ele pode fazer a mesma coisa. Sem falar que a Izuna tem esse caráter, né, de ser um nível 5 genérico que pega jogada de Canine, mas ele já estava hitado, já tinha um monte de hit em cartas aqui. Essa decklist que eu tô te mostrando poderia ser um esboço antes da banlist ser lançada. Antes da banlist ser lançada, né? O Chaos Element pega o 66A ou o B que você usa 3 porque ele é de graça ainda, e o Case que pode pegar qualquer um, então ainda tinha boas combinações de cartas para você poder jogar. Agora isso não existe mais, porque aumentaram a Reaper para 30 pontos, colocaram o Case a 20, então não dá para usar 3 dele, porque o resto da engine tem custo. O 66A a 33 pontos você tem que usar, mas só pode usar um, e aí fudeu, ó, porque não tem nenhuma carta externa, você tem um Case, um 66A, um Noroi, uma Izuna e um Vampiro. E uma Reaper. E já tem 123 pontos usados. Eu não consigo nem tirar a Izuna e equilibrar essa porra, porque ainda fica 103 pontos sem a Izuna. E agora eu tenho que tirar o Vampiro, tá ligado? Eu tenho que tirar o Vampiro aqui do deck? Pode ser. Pode ser que você precise tirar. Então, é um pouco esquisito, tá? É um pouco esquisito pra ser um deck puro. Então, assim, como um deck, o Canine se fudeu. Não dá mais pra jogar com isso aqui, tá? Não dá mais. Talvez dê pra tirar o Noroi, mas ainda tem 8 pontos que você tem que tirar. De onde que eu vou tirar 8 pontos daqui? Então, o malabarismo que você pode fazer é talvez usar o Canine como engine pra deck que já faz nível 5 naturalmente. Se o teu deck já faz nível 5 naturalmente, aí pode ser interessante você usar um mini pack de Canine, porque você pode transformar qualquer nível 5 no Reaper, e aí o Reaper pode pegar o A, aí o A entra da mão, invocando o nível 5 do teu deck, aí o A busca o B, aí você faz Exceed, detacha o A, aí o B vem da mão, pega uma Spell, que vai ser a Quick, e aí invoca o A do cemitério e você faz um outro rank 5. Nesse cenário funciona, que aí você não usa a Spell, você não usa o Noroi, tá? Não usa o Noroi e você pode tentar usar isso aqui. Mas você vai, pra isso dar certo, pra você poder usar um desse e um desse, que é o pacote de main deck, além de usar um B e ainda tem que ter a Spell, provavelmente, para você buscar aqui e transformar essa menina em outra interação, você ainda vai ter que ter a Reaper no extra deck. Então, como engine, o Canine ainda pode existir, para você usar em deck como Infinite Track, só que eles colocaram pontuação no Regulus, né? Então, como existe o Infinite Track, ó,
Existe um Infinitrack Exceed, que é o River Storm, que ele pega qualquer máquina de terra do deck, que pode ser o Noroi, por exemplo. Mas você pega principalmente o King Regulus, né? O King Regulus foi pra 20 pontos, então você já não pode mais pegar o Regulus. Mas tudo bem, você joga lá de Earth Machine, se você quer usar os Canine, você pode fazer essa ponte aí, desde que você não tenha o Loki, por exemplo, muito cedo. Se você vai ao Cyber Dragon, você pode usar o Canine, mas você pode usar pouquíssimas cartas. Não é uma engine sólida em relação ao uso de cartas, a estabilidade de jogadas. É realmente pedaços que você busca do deck quando cola a jogada da Reaper, né? Então, enfim, o Canine como um deck puro morreu, não dá mais. Mas o Canine como engine ainda pode ser viável, tá? Só que um deck desse jeito, ó, com um monte de nível 5, eu acho que não funciona mais. Tem que ser um deck que tem autossuficiência pra fazer rank 5. Aí sim você pode usar o Canine como engine, e se teu deck for de graça, vai caber Canine e vai funcionar. Porém, ele se estrepou. Era um deck que funcionava antes, um deck sozinho, agora ele não existe mais e a Banlist fudeu a vida dele. Porém, mano, um deck que eu quero comentar com vocês aqui, que é um deck que muita gente tá pensando que morreu instantaneamente, mas eu não sei se isso aconteceu e eu comentei isso na live que eu tinha feito antes com vocês, é o deck de... É óbvio que eu tô falando do Onomate, né, cara? O Onomate, sinceramente, é um deck que eu tô com muitas dúvidas, cara. Eu tô bem inseguro com relação ao deck de Onomate, se esse deck de verdade faleceu. Eu não sei, não tenho certeza, tá, cara? Esse aqui é um esboço de decklist que eu fiz sem pensar muito, tá? Sem pensar muito. Se o Do Warrior foi pra 70 pontos, que é esse cara aqui, se ele foi pra 70 pontos e aí não dá mais pra usar o monte dele, não dá pra usar a Pyra, não dá pra usar a menina aqui, a Girl, não dá pra eu usar o Radiance Typhon pra transformar no Exceed Goblin, pra poder pegar o Goblin de Burg e tal, porque o Goblin de Burg, teoricamente, ele só é bom, tudo bem, ele é um Turgad, ele invoca do deck, mas quando ele detacha, ele pegava a carta quebrada do deck, agora ele não pega mais nada, ou pega algo ruim, e agora? E se eu tirar o do Warrior, mano? Tipo assim, eu não tenho mais o meu deck completamente broken, mas eu ainda tenho um deck. Eu tirei ele daqui da decklist e agora eu entendo, o deck passa a precisar de muito mais combinações de two card combo, o que por si só já melhora muito, tá? Muito, porque antes você tinha N formas de fazer a tua jogada com uma carta e o que tinha pra trás era extensor pra caso as coisas não dessem certo ou pra aumentar o teto do teu deck. E isso era problemático, porque aí o Warrior construía muita coisa sozinha. E pra chegar no Warrior, eu tenho o próprio Warrior, o Pickup, o Pyra, o Goblin de Burg, porque ele detachado busca o do Warrior, e ainda tem a engine de Typhon, que vira o Goblin, que pega o Goblin de Burg, que invoca um bicho, que detacha e que pega o Warrior. Então era muita forma diferente de fazer tudo com uma carta, e isso era muito problemático. Agora que ele não existe mais no deck, é muito difícil de conseguir fazer o deck com ele, e eu acho que nem vale a pena. Mas talvez valha a pena você fazer diferente. Nessa decklist eu nem gastei a pontuação toda. Eu coloquei a Pyra pra ser buscada pelo Pickup e a HHH aqui, por exemplo. Quando você tiver, aí ela vai lá e pega outra carta tipo a Counter, tá? E eu coloquei o F0 pra você continuar tendo essa interação aqui no teu deck. De resto, é muito mais cartas de two card combo, como um deck de Exceed normal, que invoca um boneco e vem outro da mão, sem você fazer plus no primeiro boneco. Ou seja, mais honesto, muito mais honesto. E muito mais suscetível às coisas também, o que é interessante, tá? Mas sem pensar muito, eu só quero deixar aqui com vocês, porque eu não parei pra ver tanta coisa sobre a engine, tá? Eu vou trocar de tela aqui. Droga. Peço perdão aí por não ter lembrado de fazer isso aqui. Mas sem pensar muito, cara, eu fiz uma jogada que vai ter um monte de erro, tá? Mas é só pra mostrar que eu literalmente não refinei. Eu tentei fazer uma vez e eu cheguei numa coisa interessante. Se tiver algo errado, deixa nos comentários. Então olha só, o Goblin de Burg, é claro que ele é a única carta que sozinha constrói a play toda, tá? De resto, você vai ter que ter cartas que você junta e você invoca um, que invoca outro, papapá. Então, Normal Summon Goblin de Burg, por exemplo, ele dá efeito, invoca o Onomatokage do deck. Eu posso juntar os dois aqui, fazer uma menina, uma girl, que vai detachar e vai pegar o Pickup. Lembrando, essa decklist sem o Warrior, tá? Ativo no cemitério o Goblin detachado e eu pego esse cara aqui, ó, o Gloves.
beleza? Porque ele é um dododô também. Então, ativo o Pickup, pego o Pyra, ativo o Pyra, descarta, pega 2. Eu pego aqui o Coach e eu peguei o Gambara, mas eu troco depois. Não é pra pegar o Gambara aqui, tá? Com isso, eu dou o Coach, quando controla um GHH, ele entra na mão, então toma. Dou efeito do GHH, porque se ele tá no campo aqui, ó, você pode escolher um Gogogô ou Dododô no cemitério, faz summon dele. Tá aí. Então, eu vou trazer um Dododô. Agora, eu vou trocar isso aqui, ó, porque esse cara tem efeito de invocar alguém da mão. Ele invoca um Zubabá ou GHH. Ah, dá pra invocar esse cara, eu nem me liguei, mas enfim, eu troquei. Porque eu pensei que era só Zubabá, então eu peguei o Zubabá Knight. Com o efeito do Gloves do campo, eu invoco esse Zubabá Knight aqui e eu já tô tomando Nibiru. Mas beleza, o deck é suscetível e é isso aí, irmão. Tem que ser assim. Não tem um circular de push na mão e tal, meu Deus. Enfim, com esse cara no campo, ele vai dar efeito, vai buscar. Tô pegando o Onomatokage. Juntei 2 aqui pra fazer o Sage, beleza? Detacha aqui pra poder invocar do deck esse cara. Vai dar o efeito no cemitério, né, do bicho detachado, do Zubabá. Daí ele pega um Gambara, né, um GHH do deck, beleza? Eu vou juntar 2 nível 4 aqui, ó. Eu acho que eu fiz errado o bagulho. Ah, eu detachei o material. Ah, tá, eu fiz um F0 aqui primeiro, ó. Eu fiz um F0 e aí eu fiz o F0, ok. Então 2 rank 4 servem pra fazer ele, exceto Numbers, né? Eu não usei Numbers pra fazer, beleza. Agora, a gente vai lá e dá efeito do Onomatokage no cemitério pra se invocar, né? Porque eu controlo um GHH aqui, beleza. Junta 2 no campo, lança o Utopia. Efeito do Utopia, porque ele tem o Sage de material, então eu pego o Rank Up. Esse Rank Up que eu peguei tá errado, tá? Porque tá na decklist antiga, você tem que pegar o Rank Up do ZW, não esse Rank Up do Dragonar. Então, ignora aqui, tá? Enfim, dá o efeito dele, detacha, pega o Double Off, coloca o Utopia por cima, e aí a gente dá o bicho pra... o Rank Up, tá errado o Rank Up, tá? Eu sei que tá errado, mas é porque eu não queria voltar e refazer. E faz o Léo aqui, ó. O Léo vai dar efeito, vai detachar, vai colocar o ZW pra trás, tem que detachar o Exceed, tá? Coloca o ZW pra trás, tá aí. E com isso, o Léo é a interação e o ZW é outra interação, já tenho 2, beleza? Dá efeito aqui do Gambara da mão, ele revela um GHH do extra deck e se invoca. Daí você junta mais 2 monstros, pode fazer um Giant Hand, e aí acabou meu turno. Se meu turno acabou assim, eu tenho negação de um monstro no F0, negação do Léo, negação do ZW. E pseudo follow-up aqui, no cemitério tem o Globes, tem o Onomatokage, então eu já tenho um turno decente. Mas eu posso juntar mais 2 nível 4 pra poder fazer o GHGH Magician, que é feito com 2 nível 4, ó. Detacha o material, escolhe um Exceed e revive ele, e aí o bicho detachado pega o Goblin de Burg pra ser follow-up, e eu junto esses 2 rank 4 aqui e faço o novo F0, porque ele não diz que é proibido usar Number, né? E aí eu tenho uma mesa que eu ganhei uma negação a mais, ainda fiquei, quer dizer... eu tenho outra negação e ainda tenho um follow-up aqui do Goblin de Burg. E aí eu tenho uma puta mesa forte, tá? Então assim, cara, esse deck ainda existe. Ele ainda existe. Só que aí você para e olha, beleza, ele tá muito mais fraco. Eu tô topando. Então, beleza, temos coisas que podem ser feitas nesse deck, mas acredite, você não vai parar de tomar ele. A questão é que agora o cara precisa de mais combinação de cartas, mais extensor nível 4 é o que não falta. Mas aí falta espaço pra eles dar tech, papapá, enfim, esse tipo de coisa, beleza? Então, acho que esse deck ainda tem potencial pra fazer você perder um monte de jogos, mesmo sem o Warrior custando 70 pontos. Mas é inegável que a Banlist alejou esse deck fazer tudo isso com uma carta só e tendo um monte de tech pra trás. Glória a Deus. Bom, eu sigo pra falar de outro deck que perdeu um pouco, mano, mas eu vou fazer combos dos decks em vídeos separados pra cada um deles. Mas outro deck que acabou se fudendo foi o Goblin, tá? O Goblin acabou se fudendo porque, beleza, o Goblin já vem tomando há um tempo. No lançamento do jogo, as rotas vieram hitadas, então o Grand Trance, que é essa spell aqui, rota, ela veio a 33 pontos. 33, eu acho. E só que o uso do deck fez o Breakout ser colocado a 7 pontos, e esse Breakout era a carta que usava lá no Memento, então o Memento se fudeu também, mas paciência. E agora, nesse último ajuste, eles foram lá e colocaram o Exceed, que de fato é um bicho genérico de extra deck, qualquer nível 3 faz, e você busca um Goblin do deck. Podendo ser o Goblin Biker? Sim, mas não é Goblin Biker que ele busca Goblin Monstro. Então você pode pegar o Memento Goblin, você pode pegar o Goblin de Burg, e aí ficava genérico demais, sabe? Então por causa disso eles colocaram 15 pontos nesse tipo de carta. Aumentaram o Cicada King, e aí você... beleza, ainda não é tanto, porque a gente tem aqui, ó, 21 pontos aqui, nós temos 20 pontos, vai pra 41, você já tem mais 10 aqui, vai pra 51, 51 mais 15 eu vou ter que somar,
dá 51 mais 15, dá 66, mais os 9 do Tour Guide, dá 75. Então 75 pontos nessa engine, puta que pariu. Aí você joga de Goblin puro. O que o Goblin tinha antes? Pô, mano, ele podia usar Radiance Typhon, que tomou lista. Ok, mas como que eu uso isso agora? Aqui está como você usa a engine de Radiance Typhon. Se você não tá ligado, existe esse Noble Knight Shield alguma coisa aqui, ó. O efeito dele é que você pode banir essa carta da tua mão ou campo, você nem dá normal summon dela, banir da mão. E você adiciona um nível 6 ou menor Wind Beast do deck pra tua mão. É isso aí, tá? E qual nível 6 Wind Beast que existe no jogo que eu posso buscar? Se chama Radiance Typhon Eldan. Então ao invés de eu ter 3 Eldan, eu tenho um Eldan e 3 desse cabo aqui. Porque eu também tinha 3 Chant, mas eu não tenho mais porque o Chant tá a 10 pontos. Então, ao invés de eu ter 3 Eldan, 3 Chant, que eram 6 cartas, eu tenho 3 Noble Knight, 1 Eldan e 1 Chant. Então eu tenho 5 cartas ao invés de 6. Eu sei que a qualidade é diferente, mas ainda dá pra fazer. E dá pra fazer pra caralho, tá? O Special Summon do Swain pode pegar o Chant pega o Eldan, baixa o Eldan, pega o Mystical e você tá jogando de Goblin sem gastar o Normal. Se você abre com esse cara, você tá jogando de Goblin sem gastar o Normal e sempre tendo o Mystical pra trás. Como esse deck tem as Spells Quicks que eu posso usar, como o Breakout, o Final Bring, que é de graça, o Icon, que é de graça, e você tem a possibilidade de buscar o Vision, você pode usar o Vision e comprar cartas também. Então você continua tendo o que a engine de Typhon te dá de bom. Só que você estoura a tua pontuação, porque o Goblin hoje já tem muito ponto para ser gasto na engine e você tá usando carta fora da engine para ganhar extensor de Special Summon de nível 3, carta anti-back row e potencialmente carta de draw. Eu acho que vale a pena e esse deck é um deck que ele perdeu, porque antes você tinha isso de graça, agora você não tem mais, mas você ainda continua podendo usar. Beleza? Ainda continua podendo usar. Só um detalhe que aí eu espero que você já tenha identificado, que, se for o caso, dá pra você usar exatamente essa engine pra ter mais Goblin de Burg lá no deck de Onomate. Se você usar esses caras aqui, ó, 3, o Eldan e o Chant e o Swain, e aí você pode usar o Vision ou não, ou usa só o Mystical direto, o que você vai ter de pontuação gasta é, nós vamos ter 10 pontos, mais 7 pontos do Eldan, mais os 15 do Goblin. Dá 32 pontos. Se eu volto lá no deck de Onomate, para o que tá até agora, que eu tinha mostrado para vocês, são 69 pontos. Dá para usar ou não? Não dá. Dá. Nossa, fica faltando. Mais 69, 101 pontos. É. Se eu pegar essa decklist aqui, ó, com essas cartas pagas... Ah, esse rank up aqui sai fora. Deixa eu ver. Rank up. Todos os rank up custam 1 ponto? Até a do ZW? Nossa, até a do ZW custa 1 ponto. É, então não daria. Teria que mudar as coisas. Mas... ainda existe esperança. Mas quanto ao Goblin, é isso que aconteceu. Ele certamente perdeu, porque agora toda a pontuação tá na engine. Se você não usa a engine de Typhon, beleza, você pode gastar alguns pontos em outras cartas, mas se você usa, você continua tendo uma engine rodando lisa. Só que agora é um deck puro, beleza? Então é mais ou menos isso aqui sobre um dos perdedores dessa última banlist. Outro deck que aí parece que perdeu pra caralho e realmente perdeu é o deck de Typhon. Não tem jeito. O deck de Typhon sim perdeu bastante, né, nesse ajuste de pontuação. Merecidamente, né? Pô, você é muito hater de Typhon e tal. Eu já comentei nos outros vídeos que eu não acho que o Typhon como um deck, ele é opressivo, ele é escroto, ele deveria ser mexido por ser um deck novo muito bom, com um nível de qualidade acima do Genesis. Eu não acho isso, tá? Não acho isso. O que eu sempre reclamei é que é uma engine que faz muito para ser de graça, como engine em decks fora do Typhon. Então, como sendo uma engine que coloca nível 3 no campo de graça, sem gastar o normal, pode fazer negação, tipo Cicada ou Totem Bird, enquanto tem carta com potencial de draw, que é a Vision, e ainda fica buscando o Mystical para deck que não deveria buscar, colocando em xeque todos os decks que usam cartas contínuas, que usam trap pra se defender, e você acaba tomando esse Mystical na standby porque é uma engine de graça pra todo deck. Isso me incomodava, tá? Não é o deck de Typhon como um todo que me incomoda, por favor. Mas como um deck de Typhon acaba precisando pagar o pato, porque agora ele não cabe mais
decks como cabia antes, já que o deck era todo de graça, só tinha uma pouca pontuação aqui, você podia usar muita tech. Tinha deck de Typhoon que usava 3 Pot of Greed. Então, agora você não pode mais usar 3 Pot of Greed, porque a tua engine custa 51 pontos, sendo 30 aqui na chant que você tem que usar 3 dela, porque aqui nesse deck você precisa pegar a variedade e você precisa usar 3 do Eldan. É claro, se você quiser economizar, você pode diminuir e usar aquele Noble Knight, principalmente porque não tem mais draw e Lockbird no formato, pelo menos não em abundância. Então, de repente, você economiza uns pontos aí. E se você for usar os Exceeds, você vai gastar 10 no Totem Bird e 10 no Cicada King, bicho. O Totem Bird, por exemplo, é um deck que mesmo colocando a engine de Typhoon no deck de Goblin, eu não botei o Totem Bird, porque a chance de eu ter jogadas de Typhoon sobrando, de Vento sobrando, pra fazer o Totem Bird diminui muito com relação com o que tinha antes. Então eu nem gastei essa pontuação lá, mas aqui você pode gastar e tem que gastar pra ter essas interações a mais. E como que eu preencho o meu deck? Quanto de pontuação me sobra? Se eu tô usando 51 pontos na engine de main deck, 20 pontos no extra deck, 71 pontos garantidos pra se usar no Typhoon. Com certeza ele perdeu pra caralho com relação com o que ele era antes. Ele vai deixar de existir? Não. Ele tinha um ganho muito bom, que era ter de um monte de tech, porém, ele ainda é um deck bem competente. Eu coloquei, o João comentou que eu sou o maior fã, né, do Final Bringer, mas aqui é uma carta de graça, quick, que mata, que funciona first, second, eu gosto. E se o deck usa Typhoon, então, não vejo por que não usar, porque ela é quick, é descartável, então ela parece ser muito boa. Nesse deck eu ainda coloquei a Final Bringer, coloquei essa Offering, também, que é uma carta que escolhe um monstro no campo, destrói e ele quick, é um tipo de spell que existe muito pouco, tudo bem que você pula a próxima draw phase, mas é uma boa interação, e ainda o Dominus Spyro saiu da lista, né, e você pode usar ela, porque ela loca Light e Dark, e esse deck é todo de vento, então foda-se local Light e Dark, é uma hand trap que eu posso usar e que é bem interessante. Então, esse é o deck de Typhoon, mano, sinceramente, como um deck, pra mim, tá tranquilo, é um deck bem maneiro. Sobrou 20 pontinhos, eu botei mais spells quicks boas, 2 Chalice, 2 Eclipse pra tentar quebrar a mesa e tal. Gostei dessa decklist aqui. E pra mim, isso aqui tá maneiro, sabe? É um deck que não tem o teto quebrado, mas é um deck que precisa ter restrição na engine. Porque ele não pode usar tech? Não, não é por isso. É porque esse deck em específico tem a engine Splashable, dando ferramentas de graça que os outros decks não deveriam ter e conectando engines com as pontes de extra deck, o que é muito errado. Então é isso que eu penso do Typhoon. Ele perdeu pra caralho, mas com certeza é um deck que existe. Vai ser usado, vai ser relevante? Aí eu já não tenho certeza, porque o Qtani chegou, né? Então talvez ele acabe perdendo um pouco de espaço com relação a isso, mas vamos esperar pra ver. Ainda é um deck que eu acho muito competente. Você pode também usar a engine, obviamente, de Typhoon com Runic, né? E aí com Runic aqui eu tenho uma decklist que... Eu coloquei o Goblin aqui pra quê? Deixa eu tirar o Goblin. Deu 91 pontos, né? E aí eu já coloquei aquelas restrições, por exemplo. Você pode usar o Dominus Spyro se quiser, tirando algumas cartas Runic. Mas as cartas Runic são boas, né, mano? Além de te dar Draw Power, as cartas Runic, elas te ajudam a quebrar a mesa e tal, e se defender também. E aí você pode usar... Como é o nome daquela carta? Nightmare? Aquela spell contínua? Essa aqui, ó. Mirage of Nightmare. Você pode usar essa spell, porque essa spell funciona muito bem no deck de Runic e funciona muito bem com Mystical, porque você só paga o custo de descartar as cartas na Standby. Então na tua Draw Phase você pode ativar uma Spell Quick, pegar o Mystical, dar o Mystical no teu próprio Mirage Nightmare e você não paga o custo, você só compra e não descarta. Então funciona muito bem. Esse deck aqui ainda é real, mas ele joga só com engine e as decks que tem pra usar são de graça. Supra-sumo do Gênesis pra mim é isso aqui, desde que não tenha decks que oprima os outros, o que é difícil de chegar lá, mas a gente tá tentando. Então esse deck perdeu pra caramba, mas ainda existe pra cacete, tá? O que é muito importante de citar. Decks que perderam aqui, alguma coisa, na verdade perderam bastante, é o Lunalight. O Lunalight eu achei que não tinha perdido tanto, tá? Mas acabou perdendo bastante, cara. Essa decklist que eu tô te mostrando, cara, tá certo aqui esse meu filtro? Deixa eu só confirmar Yu-Gi-Oh! Meta, DB Cards. Mano, qual é o filtro? Esse aqui. Beleza, agora sim. Deixa eu só voltar. Caralho, o bagulho tá todo cagado, deixa eu tirar. Agora sim. Agora sim. Tá, o deck de Lunalight, eu achei que ele tinha perdido
menos, olhando só pra Liger Dancer. E eu entendo que é um hit de saúde de jogo muito bem feito. Inclusive, é o que tem que acontecer no TCG avançado. Limitar a Liger Dancer, que eu nem falei no meu vídeo de palpite de Banlist. Meu vídeo de palpite tá bem desatualizado porque eu esqueci algumas coisas, então talvez eu tenha até que refazer. Mas a Liger Dancer tem que ser limitada no avançado e o Bagushka tem que ser banido. Aqui o Bagushka custa 100 pontos, mas a Liger Dancer ainda podia ser usada a 3, porque tava de graça. Então, colocando a 51 pontos, por quê? Para evitar que você possa usar duas. Mesmo que ela custasse 50 para você poder usar duas, provavelmente não valeria a pena usar, porque a engine de Luna não tem pontuação nas cartas de engine, mas tem cartas pontuais. Por exemplo, eu acho o Foolish Goods muito vital, mano, pra você poder usar aqui. Uma carta que é muito interessante é o Tank. Parece o Tank solto e tipo assim, nenhum deck usa o Rota, porque o Rota é caro. Por que o cara usa o Tank aqui? É porque existe um monstro de deck chamado Tiger King. Ele é um rank 4 genérico para Beast Warrior, que é o deck de Luna Light. Então eu posso fazer o rank 4 de maneira bem tranquila aqui nesse deck. E se eu faço o Tiger King, ele seta o tank do deck. Aí eu ativo o tank e busco uma carta. Então não é que eu tenha um Rota solto que eu ativo para buscar. É que eu tenho um Rota que eu busco. E ele busca as peças que faltam. E o Luna nada mais é hoje em dia do que um deck de combo, de combinação de duas cartas, entende? Então é perfeito para esse deck. Assim como no Goblin Bikers, por exemplo, você usa porque você busca ela. Diferente do Sword Soul, que é um rota que você usa, você busca. Mas é um rota que você quer comprar, ativar pra buscar o monstro que você quer. Aqui não, é um rota que você busca pra buscar a carta que você precisa. Então é muito importante. Então essa pontuação que vocês estão vendo, ó, 268, essa é a decklist do cara que ganhou o Invitational de Bolonha, né? Essa é a decklist que ele usou. O Mask of Strix tá de graça, que isso, cara. Enfim, então as coisas mudam, porque sai Liger Dancer, não dá pra usar duas, então 51 pontos, e tem 66 pontos nessa decklist que ele fez, porque o Foolish Goods aumentou, né, de 3 pra 7. Então agora tá mais difícil de fazer um deck aqui, mano. Essas cartas são muito boas, porque joga o Serenade e joga o Perfume. Talvez você acabe precisando aumentar o Perfume, diminui, porque, mano, você tem que ficar fazendo remendo, sabe? Diminui um Foolish Goods, esses Purlia vão sair, esses Fua vão sair, não vai caber essa porra, não. Até o Nibiru ficou caro. Aí cabe você a pensar, vale a pena usar esse tank aqui, ó, com o Tiger King, igual eu te falei? Eu acho que é muito relevante poder fazer um rank 4 de tanto valor nesse deck como é o Tiger King. Mas é semelhante e inegável a você usar um Exceed que custa 33 pontos, tipo, usar um Feral Imps, usar um Granite, sabe? Esses monstros, eles custam muitos pontos. De fato, aqui é parecido. O Exceed não custa, mas a carta que o Exceed busca custa. Então, vale a pena? Talvez acabe não valendo, e se não valer, você tem que tirar o tank, aí você volta com o Foolish Goods e você vai ter esse espaço de manobra aqui de 10 pontos. Você vai ter o espaço de manobra de 10 pontos. Mas dá pra fazer. Dá pra jogar. O Kaleido Chic vai ter que ir o terceiro ali pra cima, não tem jeito. Não vai dar pra inventar tanto, não. E isso aqui tá começando a me dar um pouco de toque. Deixa eu tirar isso aqui, colocar aqui embaixo. Perfeito, agora sim. E vai ser algo nesses moldes aqui, bicho. Nesses moldes aqui, não tem pra onde ir. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Ele perdeu pra caramba, perdeu pra cacete, porque agora a decklist dele tá sacrificante. Você tem que sacrificar cartas pra poder usar outras, porque não dá pra usar tudo, e é isso que eu quero que seja feito no Genesis. Você comece a sacrificar cartas, né, pra poder montar a tua estratégia e ter espaço de tech e tal. Eu acho que limitação é positivo. Claro, teria que acontecer sistematicamente e não acontece, mas eu acho que já é um começo. Então, o Luna Light é atrapalhado porque a Liger Dance ficou cara, o Foolish Goods ficou mais caro e você vai perder cartas, basicamente. Tá, então esse é um deck que piorou. E o outro deck que piorou realmente aqui, mas que é um deck que ainda é um deck bem viável, é o deck de Quantum, tá? Esse aqui é o deck do Super Quantum que o cara usou pra jogar o torneio Open do Farfa. E aí ele usou essa decklist aqui e fez top 8 no final, né? Torneio de mais de 100 pessoas, eu acho. E aí ele usou essa decklist. Eu peguei essa decklist de exemplo e só fui tentar machadar pra caber nos 100 pontos. Então o que é que mudou? O Megazord, que é um Towers, foi pra 33 pontos. Ou seja, essa decklist é inviável além do draw, né? Por isso que eu criei uma outra decklist de Quantum e você vai acabar tendo que usar algo parecido com isso aqui. O que eu fiz? Eu tirei o Megazord, por exemplo,
tirei o Megazord e tirei o Draw. Isso fez com que você consiga usar uma decklist parecida com essa aqui. Os Orange aqui fazem muito sentido, tá? Porque além de você colocar fadas, nós temos fadas na engine, né? Isso porque a menina aqui branca é uma fada e esse caba branco também é uma fada. De resto não são, mas esses daqui são fadas que você tem e aí você usa os Shuffler, né, de Shizu. Você tem os próprios Orange e os Green, que negam monstro descartando fada, nega spell descartando fada. Você tem a Eva, porque a Eva, se ela cai no cemitério, junto com outra fada, tipo o Orange, você bane o Orange e busca uma fada do deck pra mão. E essa fada que você busca é a fada Alpha, que é o One Card Combo nesse deck de Quantum. E isso parece uma sinergia absurdamente boa, tá? Além disso, você vai usar as outras cartas de engine do deck, e Hand Trap ele acabou tendo esse espaço de manobra, tá? Porque cada uma dessas cartas custa um ponto, ó. Só aqui foram 4, 3, 7 pontos de bobeira nessas fadinhas aqui, tá? 7 pontos de bobeira. Ainda tem 21 pontos aqui no Fua e tem 12 pontos no Nibiru que você tem de espaço para usar em tech. O Nibiru eu acho que vai estar em toda a decklist, tem que estar. O Nibiru cola legal, é uma decklist de impacto alto, então talvez o meta gire em volta de não tomar o Nibiru, o meta do Genesis. Mas assim, ele perdeu, tá? Perdeu aqui algumas questões, mas esse segundo Megazord eu acho que dá pra você... É que é foda, né? Porque o Megazord ele vem como efeito, como Special Summon. Ele não pode voltar do cemitério. E se você não tem outro pra fazer no meio do jogo, mesmo o que você faça no meio do jogo sendo mais fraco, eu acho que fica difícil de capitalizar. Mas ainda assim, é um bom deck, apesar de ter sim perdido alguma coisa. Por fim, mano, eu vou só passar por cima de alguns decks que a Konami mexeu e que ela não fez um trabalho muito competente em piorar o deck, e até nos que ela mexeu pra mais, ela não fez um trabalho muito competente em melhorar o deck. Por exemplo, eu acho que o Pearly é um deck que teve cartas saindo da lista, mas mesmo assim, eu não vejo o Pearly como sendo um deck que tem muito mais chances. Basicamente, mudou pouco, porque agora o Noah foi pra 33 pontos, e aí você teve até diminuição, né? No Pearly branquinho, no Pearly pretinho e só. Porque foi isso que mudou. Deixa eu até conferir aqui de novo. O Noah custava quanto, mano? Ele foi de 0. Ele foi de 0 pra 33, cara. O Pearly branquinho antes era 15, aí diminuiu pra 10. O Sleep era 15, diminuiu pra 10. E o Pearly pretinho era 10, diminuiu pra 7, tá? Então antes, sinceramente, a gente podia ter 2 Pearly branquinho, custava 15, mais 2 Sleep Memory, custava 15, mais 2 Lily, custava 10, vai pra 40 pontos. 40 pontos. Era só isso que tinha? 40 pontos. Era só isso que tinha, pô. E aí você tem os campos, né, que você podia botar de 2 a 3. Tinha os Zeus, que a gente tinha que acabar colocando no deck também. E agora tá mais difícil, porque eu só tenho engine. E como o Noah foi pra 33 pontos... eu não posso usar Zeus. Então, na verdade, o Pearly, com esse ajuste, ele acabou piorando pra caralho, tá? Parece que teve uma livrada de barra, mas a livrada de barra nessas cartas que eles deram foi muito pouca. Muito pouca, foi pouquíssima, e o Noah indo pra 33 fudeu a matemática do deck, porque você não pode mais usar os Zeus. Então ele piorou. Acabou que eu disse que é um deck que a Konami soltou da lista, mas que não fez um bom trabalho em melhorar, mas na verdade não, né? Eles aumentaram pra caralho o preço do Noah, porque eu não lembrava que ele era de graça, mas ele era. E aí agora... os Towers não são mais de graça e o Pearly se fudeu, tá? Se fudeu, não dá mais pra usar os Zeus e essa é a decklist que você vai ter. É o core do deck e que não tem espaço pra mais nada. Tudo bem, você vai dar pra jogar tranquilamente, põe as techs de graça que tiver, você vai poder usar as cartas de descarte. Eu acho que o Rainbow Salvation ainda tem... O Salvation não tem pontuação, né? Então você vai pôr aqui cartas de descarte. Rainbow Salvation, não é Rainbow Salvation, né? Essa aqui, ó, Rainbow Bridge of Salvation. Você pode usar ela com Emerald Turtle, sei lá, com algum Crystal Beast. Você pode usar Shadow pra comprar carta. Você pode usar Dark World, que não tenha custo. Enfim, dá pra usar essas cartas pra serem descarte. E essa menina, ela se tributa pra virar outro Pearly. Então, você tem acessos a eles, mesmo sem as spells descartarem, né? Então, vá lá. Só que não tem espaço de tech. E agora... pra piorar, que antes você já não tinha, pra piorar agora, você não pode usar Zeus. Então ele claramente piorou drasticamente, porque o Zeus é uma carta de impacto alto, né? Agora, só pra poder complementar, vamos falar sobre o deck que eles mexeram e que não teve mudança, basicamente, que é o Dracoteio. Você vai continuar vendo o Dracoteio pra cacete, tá? Pra cacete.
E a Faimena não era um standard, a Faimena tá a 1 só, tá? Não é como se todo mundo usasse a Faimena a 1 antes porque era o número ideal de jogar. Não, era pra poder usar o Draw e Lock Bird. Como ela custava 20, se você sacrificava uma Faimena, você podia usar 3 Draw e ainda tinha espaço pra usar o terceiro Mululu. Isso fazia com que você tivesse uma Faimena buscável como Haru, joga a Faimena do deck e o Altalion pega de volta, o Keto, que antes custava 10, então você podia usar 3, e a própria Luquias também. Então essas eram as cartas que você podia usar para buscar essa Faimena, mesmo com ela sendo 1 ao invés de 2, né? Porque custando 20 dava para usar 2, mas você sacrificava a Faimena para poder usar o Draw e Lock. Agora o que eles fizeram foi fazer com que, beleza, irmão, você vai gastar toda a tua pontuação na engine do jeito que era antes, só que agora você não pode nem sacrificar a pontuação para botar outras cartas, porque colocaram a Faimena a 30 e colocaram o Keto a 15 e o Flame a 3, ou seja, agora nós temos decisões importantes a tomar. Sendo essas decisões as cartas que eu vou usar, porque se eu tiro um Keto, por exemplo, tendo uma Faimena e um Altalion, olhando pro Dracoteu TCG, se isso acontece é capaz dele se fuder no formato, no avançado. Mas no Gênesis ainda é um deck que tem muito potencial. Aí eu paro e penso, beleza, isso aconteceu, ainda é um deck muito bom, vai estar na mão de um monte de gente boa e você vai ver Dracoteu pra cacete. Isso deveria acontecer? Essa é a minha dúvida, porque se a Konami disser que, não, mano, a gente deu a lista aí porque fazendo isso o Dracoteu vai dar uma sumida legal, eles fizeram um péssimo trabalho, se esse foi o caso, sabe? Eu não quero que o Dracoteio, por ser meta no TCG, eu não quero que ele fique jogando no Gênesis. Eu quero que as pessoas comprem outros decks pra jogar no Gênesis. Fizeram um péssimo trabalho, porque dá pra você usar esse deck. Essa decklist que vocês estão vendo, joga lisa e tem 98 pontos gastos. Beleza, continua sem poder gastar ponto em tech e agora é mais esguelado do que antes. Mas mesmo assim, ainda é um deck completamente funcional, que joga bem do segundo, que tem plus em toda a santa ação que ele faz, que quebra a mesa dos coitados, que não toma direito as coisas. Então tem N fatores com relação ao Dracoteio, que aí eu acho que o nível de dinâmica de jogo dele pra dentro do Gênesis é muito acima do que qualquer outro deck tem. Ele tem muita ferramenta, por mais que ele seja um deck que precise de muita carta pra jogar. Agora, mais do que antes. Mas ainda é um deck que precisa de muita carta pra jogar, porém, ele tem ferramentas que outros decks definitivamente não vão ter, além de ser pouco afetado overall, né? Então, sei lá, eu acho o Dracoteu um pouco esquisito nesse sentido, baseado no fato em que eles deram hits, eles quiseram dar os hits, e eles fizeram isso aqui. Esquisito, o Dracoteu ainda é certamente um dos melhores decks, top 5 com certeza, junto com o Qtani, e outro deck que acabou ficando e não tomou pontuação foi o Vanquish Soul, que aí eles não mexeram, literalmente não mexeram. Eu vou fazer uma menção honrosa apenas nesse sentido. Eles não mexeram e o Vanquish vai continuar sendo um deck bem relevante dentro do Gênesis. Talvez se eles tivessem colocado já o Stake a 11 também, já que eles fizeram isso, né? Raising a 11, Holy 33 e Jalong a 11, colocava o Stake a 11 também e dava uma bagunçada legal aqui na vida do amigo, né? Tem como tirar o Jalong? Deixa eu ver, se eu tiro o Jalong sobra 33 pontos? É isso? Não, a matemática do pai tá boa, né? Ter matemática, sobram 23 pontos. Então não daria pra usar assim. Você ia ter que tirar essa carta, e aí você usa um Jalong e um Stake, por exemplo. Ia ficar assim a decklist. Ia ser mais 11 pontos aqui, né? 77 mais 11. Ia pra 88 pontos. Você ia ter 12 pontos livres. Então você podia usar mais um Jalong ainda. Mas você não ia ter a opção de usar duas Holy Soul, como tem decklist hoje fazendo. As decklists hoje usam duas Holy Soul e não usam Jalon, por exemplo. E aí você tem os 99 pontos gastos também. Então talvez essa fosse uma boa abordagem pra mexer Não que eu ache o Vanquish tóxico, mas é que é um deck muito popular na mão de bons jogadores no TB. Não mais nos Invitational. E tem pouco torneio Invitational pra eles fazerem uma database decente, entende? Então a gente tira a database de quem tá jogando no DB, mano. Porque os caras que jogam no DB, que estão com rank alto, eles estão jogando tryhard. Então eu acho que é dali que a gente tem que olhar, sabe? É muito mais confiável do que os Invitational, eu acho. Então o Vanquish ainda é um deck que vai estar na mão de muita gente boa, tá? Mas enfim, esses aqui são os principais perdedores, ou que basicamente decks que não são interferidos aí por esse último ajuste de ponto. O vídeo ficou com 43 minutos de maneira inesperada e é basicamente isso. O que é que você acha? Responde a minha enquete pra dizer qual tipo de torneio de Gênesis você quer. Valeu, falou e até mais. Tchau.